Então, estamos na nossa aula de português, da aula da terça-feira de português. Vocês já assistiram ao vídeo da aula de produção textual. Agora nós daremos início ao vídeo da aula de português. Ela vem falando sobre verossimilhança. O que é uma verossimilhança? É uma ligação, um nexo, uma harmonia entre fatos e ideias numa obra literária, ainda que os elementos imaginosos ou fantásticos sejam determinantes no texto. É um texto com coerência. Os contos fantásticos, eles misturam situações reais e situações irreais, fatos imaginários. Mesmo assim, a história acaba sendo aceita pelo leitor. Isso acontece porque os fatos narrados eles se encaixam e há uma lógica entre eles. É esse efeito que é chamado de verossimilhança, que é uma ligação que tem nexo ou harmonia entre os fatos e as ideias. E para a gente estar dando continuidade à nossa aula de português, nós vamos aqui na página 91 do livro de vocês, vamos estar lendo um texto da questão de número 1, de uma novela do escritor pernambucano, Luiz Carlos de Santana, conhecido como Luiz Fulano de Tal. E diz o seguinte, o texto: sou estudante de línguas, faço francês. Para saber bem uma língua estrangeira, é necessária a convivência com seus nativos, dizia o professor. Como não posso passear na França e nem no Canadá, fui para Caena, nas Guianas. É mais barato, muito mais próximo e faz calor. Sou professor. E assim, após 4 anos de uma economia de guerra, uma economia feita na tora, na marra, comprei as passagens, tirei férias no trabalho e depois de 5 dias de viagem de ônibus e mais algumas horas de tapuia, desembarquei em Caena. Então, esse é o texto. Aí nós vamos agora estar explorando o que significa a palavra Guianas. Guiana trata-se, nesse caso, da Guiana Francesa, território subordinado à França, localizado no norte da América do Sul. Caena é a sua capital. Então, foi para lá que ele viajou. Itapuia é uma embarcação muito usada na região amazônica. Para a gente entender o que significou ele quis dizer assim, que para ele ir para a França ficava caro. Para ir para a França ficava caro. O dinheiro de professor realmente não dá para ir para a França. Então, ele foi para um país mais próximo, onde também se fala a língua nativa. Os nativos falam a língua da sua origem, a língua francesa, falam o francês. E aí, nesse mapa, nós podemos ver essas cores de azul claro, que são os países onde falam a língua francesa, a chamada francofonia. Aqui está a definição de francofonia. Francofonia de são... acordo com a Aliança Francesa. Francofonia
são os países que falam francês, dá-se esse nome. E são todos esses aí de cor azul claro. Nós temos umas cores que verdes, nós temos tem alguns países vermelho, e agora nós vamos também estar dando uma olhadinha no mapa da comunidade dos países de língua portuguesa. Aí nós podemos ver que esse país essa comunidade dos países de língua portuguesa tem uma sigla para a comunidade, CPLP, e estão esses países aí: Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, o Brasil, São Tomé e Príncipe, Angola, Timor-Leste e Moçambique. São esses os países que falam a língua portuguesa. E, voltando aqui para o nosso texto, nós vimos que para estudar na França, no Canadá e na Guiana Francesa, porque o narrador, quem conta a história, fez uma opção por a Guiana Francesa. Então, como diz o texto, por ser um lugar mais próximo do Brasil, mais quente e onde seria mais barato para que ele estudasse. Então, ele fez essa opção porque era mais perto do Brasil. Nós sabemos que o Brasil se delimita com a Guiana Francesa. E aí, então, era importante para ele estudar, então ele foi para a Guiana Francesa. E aí, no terceiro parágrafo, onde ele diz, ele explica por que precisou fazer economia para viajar. Qual é o motivo? Tá claro, porque ele é professor, e professor ganha pouco, e o professor não dispõe de muito dinheiro. O professor ganha muito pouco. E muita gente acha até que nós trabalhamos pouco. E justamente agora, na época da pandemia, as pessoas acham que nós estamos ganhando dinheiro sem fazer nada, onde nós temos que corrigir turmas de 43, de 1 em 1, no computador ou no celular. Turmas. Olha que nós não temos uma só turma, temos várias turmas. E na letra C, a maneira como ele viajou é coerente com o fato de precisar de um lugar mais barato onde estudar? Sim. Veja, ele foi de avião? Não, ele foi de ônibus. Ele gastou muitas horas de viagem de ônibus, depois teve que pegar um barco, como mostra o texto, depois pegou um barco, ao invés de usar outro meio de transporte mais ágeis e mais caro, por exemplo, o avião, ele fez a opção pelo mais barato. Tanto o carro, o ônibus, que nem carro ele usou, carro próprio, ele usou o ônibus e o barco para desembarcar na capital Caína. E na letra D, é possível saber se a situação narrada é real ou imaginária. O leitor tem a impressão de ser verdadeira? Olhando do ponto de vista do que fala o texto, não é possível saber se é real ou se é imaginária. Mas o leitor, porque o texto tem verossimilhança, ou seja, tem nexo, se encaixa perfeitamente, os fatos narrados são coerentes, né? O leitor tem a impressão que é um fato, uma situação real vivida por esse professor. Mas, como nós não sabemos, pode ser apenas um trecho de novela, como sugere a pergunta, que é um estudante de francês, de língua, e faz francês. Então, precisamos estar atento
E para vocês estar ampliando o vocabulário de vocês, é necessário que vocês aprendam o que significa a palavra verossimilhança, que é uma palavra que faz uma ligação, principalmente na literatura, é uma mistura situações reais com situações irreais, e a história acaba se encaixando de forma tão perfeita que parece ser, mesmo que seja imaginária, mesmo que seja imaginação ou imaginosa, como diz o texto, ela acaba tendo uma aparência real. Então, essa foi nossa aula de português de hoje. Vocês vão responder a questão 1, com as letras A, B, C e D. Vão publicar no Sala de Aula. Não deixe para depois, porque elas passam a ter menor valor. E ainda assim, vocês vão acumulando atividade. Vocês tiveram férias, não mandaram as atividades. E, mais uma vez, vou explicar. Assim que fechar a última quinzena, para fechar a segunda unidade, depois do prazo das atividades, eu não recebo mais de ninguém. Acabou o tempo, eu dei todo o tempo para vocês, eu fiz de tudo para que vocês fizessem as atividades, e vocês não fizeram. E depois vocês fazem a recuperação. Já que vocês querem fazer recuperação, tudo bem, façam a recuperação. Lembrando que a recuperação, vocês não levam nem o celular, nem o livro. Vocês terão que saber as perguntas de memória. Lembrando que quanto mais quinzenas vocês perderem, mais perguntas vocês terão para responder. Portanto, respondam às atividades, fazendo todas as atividades. Tem gente que está fazendo numa quinzena, tem 4 aulas, faz uma de português e uma de produção, deixa 2 de português. Ou faz 3 de português e deixa uma de produção. Ou faz uma de produção e uma de português e deixa o restante. Ou faz português e não faz produção. E aí, eu não tenho o que fazer a não ser contar com a recuperação depois, no presencial. Deus abençoe cada um de vocês. Estudem, respondam à atividade no mesmo dia e enviem para não fazer acúmulo. Acúmulo de atividade vai gerar dor de cabeça depois. Até a próxima aula, na quarta-feira. Tchau.